Capítulo 44. As cinzas de um deus. Varro aguardava em seu escritório. Quando o guarda abriu a porta, duas mulheres entraram, uma velha curvada, de cabelos brancos entrançados com couro e penas, e uma jovem de olhos tão azuis que pareciam feitos de vidro sob o sol. Então você é a bruxa de que todos falam, disse Varro, sem se levantar. Meu nome é Elzuin. Esta é minha neta, Faiwa. Como podemos ajudá-lo? Respondeu ela com a voz firme de quem não se curvava nem diante de imperadores. Varro se levantou e foi até a janela. Lá fora, os treinadores batiam nos escudos. Tem um homem, um campeão. Ele se feriu, e depois disso, não é mais o mesmo. Elzuin cruzou os braços. E acha que vale a pena salvá-lo? Alguns homens, quando atingidos na cabeça, nunca mais voltam a si. É generoso acabar com o sofrimento. Ele não recebeu pancadas na cabeça, retrucou Varro, irritado. As feridas infeccionaram. Teve febre por semanas. Depois disso, ficou assim. Naquele momento, o doutor entrou com Yohert. Dão Minas, senhoras, disse com a formalidade de um homem que odiava cada palavra. Mas quando seus olhos caíram sobre Faiwa, desviaram-se como um cão farejando carne. Um segundo a mais, e teria avançado. Elzuin puxou a neta para junto de si com firmeza. Demonstre respeito, escravo. Sou uma cidadã romana. O doutor a olhou com ódio, mas permaneceu em silêncio. Doutor, pode ir, disse Varro, seco. Ele se retirou. Este é o homem. Yohert estava ali, mas não estava. O olhar vago, sem foco. O corpo magro, encurvado. O cheiro, insuportável. Havia urina seca nas pernas. Moscas circulavam seu pescoço como uma coroa de abjeção. Elzuin assentiu devagar. Está bem, se está certo disso, meu preço será maior que esse fedor que preenche o ar. Varro cerrou os punhos. Não seja atrevida, velha. Este homem vale mais para este Ludus do que você e sua neta jamais sonharam. Está certo. Para começar, ele precisa de um banho. Chega de vinho e carne vermelha. Comerá apenas o que eu mandar. Beberá água, e apenas água. Como assim? Elzuin olhou como se falasse com um aprendiz teimoso. Já vi homens que, ao terem os ossos quebrados, ficaram como árvores, imóveis, impotentes. Quando a gordura de seus ossos vai parar nos miolos, toma o lugar do sangue. Eles ficam desmiolados. Se for esse o caso, eu posso resolver. Varro se virou devagar. É bom que possa. Pagarei o que você vale. Do contrário, vocês nunca sairão daqui. Alguns dos meus gladiadores adorariam sua neta. Faiwa não disse nada, apenas o olhou. E, por um segundo, Varro sentiu frio. As semanas passaram, sob uma dieta rigorosa de sopas amargas, sucos de raízes e infusões fumegantes preparadas por Elzuin. O corpo de Yohert começou a responder. A febre havia cedido. Os tremores diminuíram. Os olhos, antes vagos e úmidos, voltaram a focar o mundo. As caminhadas matinais, conduzidas por Faiwa, tornaram-se rituais silenciosos. Depois vieram os alongamentos, os primeiros exercícios com o bastão de madeira. Ele ainda perdia o fôlego com facilidade, e às vezes desabava no chão como um gigante ferido. Mas aos poucos, o campeão despertava. Varro observava tudo com atenção silenciosa. Doutor, por sua vez, estava mais interessado nos olhos de Faiwa do que na melhora de seu gladiador. Faiwa cuidava de Yohert com paciência e gentileza. Falava com ele como se estivesse acordando um espírito antigo. Às vezes, ajudava Elzuin a costurar feridas dos outros gladiadores, limpando pus e lavando cortes profundos sem vacilar. Em uma noite, Doutor apareceu com o rosto contraído de dor, um dente infeccionado. Sem hesitar, Faiwa pegou um alicate, segurou o homem pela barba e arrancou o dente com um estalo seco. Depois costurou o buraco com linha e agulha, sem uma única palavra de consolo. Doutor não esqueceu a dor nem o respeito que passou a sentir por ela. A fama das duas cresceu. Gladiadores, escravos, até guardas do portão passaram a pedir ervas, ungüentos e conselhos a Elzuin. No fundo, todos temiam sua presença, mas respeitavam sua sabedoria. Então, finalmente, Yohert voltou à arena de treinamento. Em menos de 3 meses, estava de volta, firme, forte, letal. Sua sombra projetava medo de novo. Treinava com fúria, com disciplina, com sede. O objetivo era claro, retomar seu título nos Jogos de Verão, que aconteceriam dali a menos de 2 meses.
Gladiadores boquiabertos assistiam aos treinos, admiravam, invejavam, e Oruert tratava Taiwa com respeito e cuidado. Ela, por sua vez, passava mais tempo com ele do que com qualquer outro ser vivo. Eowyn os observava de longe, com os olhos apertados como quem vê o início de um incêndio ainda invisível. Certa tarde, Eowyn e Taiwa foram chamadas ao escritório de Varro. Entraram em silêncio. Varro sorriu. "Não posso negar", disse ele. "Vocês fizeram um ótimo trabalho aqui. Cada moeda que receberem será merecida." Um silêncio esperançoso, mas, com pesar e alegria, continuou: "Tenho que informar que seus serviços aqui se tornaram indispensáveis. Por isso, decidi que a estadia de vocês será permanente." Elas se entreolharam, confusas. Taiwa reagiu primeiro. "Você não pode fazer isso." Varro inclinou-se na cadeira, sorrindo como um juiz benevolente. "Claro que posso, mas não se preocupem, não serão maltratadas. Têm valor, serão bem cuidadas." Eowyn deu um passo à frente. "Somos cidadãs romanas, somos livres, e continuam sendo. Podem ir e vir quando quiserem. Claro, não juntas. Quando Eowyn sair, Taiwa fica. Quando Taiwa sair, Eowyn fica." A velha franziu o senho. "Eu não posso sair sem minha neta. Estou velha, preciso de ajuda." Varro balançou a cabeça, quase gentil. "Disponibilizarei um guarda para acompanhá-la onde for, com armadura completa, se desejar." Mas, tentou Taiwa, a voz trêmula. Varro se levantou de súbito. "Já basta, não abuse da minha generosidade. Menina, você e sua avó ficam." Fim da conversa. Fez um gesto seco com a mão. 2 guardas apareceram. "Mandem preparar as acomodações dignas de uma imperatriz." As 2 não disseram mais nada, apenas o olharam, e em seus olhos havia 3 coisas que Varro não conseguia nomear: medo, ódio, e algo mais escuro, mais antigo. Os treinos seguiram. O som de lâminas, gritos e pancadas de madeira ecoava dia e noite. O trabalho para Eowyn e Taiwa aumentou consideravelmente. Todos os dias havia ossos quebrados, cortes profundos para costurar, insolação, disenteria e, claro, ressacas indescritíveis. Sem falar nas doenças venéreas, que chegavam com as cortesãs e os excessos dos campeões. A cabana onde ficavam os unguentos de Eowyn se tornou o verdadeiro coração do Ludus. Até o próprio Varro teve uma crise de febres noturnas, suando como um porco, delírio sussurrando em latim antigo. Eowyn cuidou dele sem demonstrar medo, e sem deixar de lhe aplicar um xarope tão amargo que o Dalmines chorou feito um escravo na primeira dose. Então os jogos de verão começaram, e Oruert, agora mais forte do que nunca, entrou na arena como um espectro ressuscitado. Seus movimentos eram precisos, brutais, silenciosos. Cada oponente tombava como árvores ante um machado, mas ele não estava sozinho. 2 outros gladiadores se destacaram. Gannicus, o devorador de escudos, um gaulês alto, de corpo esguio e olhar animalesco, lutava rindo, bebia sangue e nunca recuava. Gemenal, o irmão de prata, também gaulês, de cabelo claro, rosto calmo e técnica refinada. Era o oposto de Gannicus frio, cerebral, mortal como veneno em vinho. Os 3 se tornaram lenda durante aquele verão. As arquibancadas os aclamavam, as mulheres jogavam véus e rosas, as crianças pediam suas máscaras como troféus. E acima de tudo isso, Varro lucrava e sorria. Ao fim da temporada, estavam lá Oruert, Gannicus e Gemenal, os 3 deuses da arena, inigualáveis, imparáveis, temidos até pelos próprios guardas do Ludus. E Varro, com seu cálice de vinho e o cheiro de mirra no ar, observava os 3 e dizia, orgulhoso: "São meus." Durante as celebrações após os jogos, o vinho fluía como sangue de caça, e as prostitutas circulavam entre os gladiadores como deusas de um culto antigo. Risadas ecoavam, corpos se entrelaçavam nos corredores, e a música de flautas e tambores preenchia o Ludus até o amanhecer. Mas não Oruert. Ele tomava um cálice de vinho com os companheiros, fazia um brinde discreto e se retirava. Preferia o silêncio, o teto, os pensamentos. Numa dessas noites, Taiwa quebrou seu costume de se recolher cedo, sempre com medo dos bêbados e dos toques indesejados. Mas algo naquela noite a inquietava.
Ela foi até o quarto onde Oruert costumava descansar. Encontrou-o deitado, o braço sob a cabeça, os olhos vagando pelo teto de pedra mal iluminado. Quando ela entrou, ele se sobressaltou. Desculpa, disse ela, rindo baixo. Não queria assustar. Está tudo bem? Ele assentiu com a cabeça, sorrindo com os olhos cansados. Conversaram por alguns minutos. Coisas simples, o calor, o barulho da festa, o gosto do vinho, a dor no ombro esquerdo, e então o silêncio confortável. Ao se despedir, Taiwa se inclinou para tirar um chumaço de cabelos que caía sobre o olho de Oruert. Ele ergueu a mão, devagar, e acariciou o rosto dela com a ponta dos dedos, como quem toca algo sagrado. Naquele instante, ela o olhou de forma diferente, como se o enxergasse pela primeira vez, como um homem, como alguém que podia ser amado. Então se beijaram. Foi lento no começo, mas o beijo se aprofundou, ganhou peso, urgência. O clima mudou, ficou denso, quente, elétrico. E Oruert, com o coração em disparada, deslizou a mão pela alça do vestido de Taiwa e a puxou devagar. Seus dedos tocaram seu seio. Ela o empurrou com força e correu, sem dizer nada. A porta bateu, e Oruert ficou ali, sozinho, com o gosto do beijo ainda na boca e o coração batendo como tambor de guerra. Pensou, o que é que eu fui fazer? Os dias que se seguiram foram estranhos. Taiwa tornou-se evasiva. Caminhava pelos corredores como um espírito perdido. Evitava Oruert a todo custo, desviava o olhar. Saía das salas antes que ele entrasse. E Oruert sentiu, perdeu o foco. Seus treinos empacaram, golpes mal executados, passos fora de ritmo, raiva sem direção. Varo observava de longe, com olhos de faca. O campeão estava desmoronando e isso ele não perdoava. Certo dia, Eusuin chamou a neta para uma conversa. A velha estava exausta, com as mãos sujas de sangue seco e as costas curvadas pelo peso do dia. O que está acontecendo? Perguntou, sentando-se no banco do canto, junto à parede de pedra. Você anda suspirando pelos cantos, olhando para o nada. Varro percebe. Com quem você acha que estamos lidando? Ele não é um homem, é um predador com um trono. Eu não dou mais conta de tudo. Estou velha, cansada, e preciso passar todo o meu conhecimento para você. Mas você está em outro lugar. Eu não entendo. Taiwa abaixou os olhos, engoliu seco, disse, quase num sussurro, naquela noite. A noite em que perguntou onde eu estava, eu fui ver como Oruert estava. Eusuin estreitou os olhos. E ele me beijou. Silêncio. Tenso, espesso. Como assim? Te beijou? E o que mais? Nada. É que ele me tocou. Tocou. Onde? A velha se ergueu num rompante, com as mãos trêmulas de raiva. Aquele desgraçado. Ele vai me pagar. Não, gritou Taiwa. Ele não me forçou. Eusuin respirou fundo. Tentou se conter. E o que mais? Nada mais. Eu corri. A velha se calou. Seus olhos varreram o rosto da neta como se buscassem uma rachadura. E o que você sentiu? Taiwa hesitou. Depois respondeu, envergonhada. Calor, tontura, um frio na barriga. Era difícil respirar. Tem sido assim desde então. Eusuin fechou os olhos, como se ouvisse o diagnóstico de uma doença incurável. Pelos deuses, murmurou. Você está apaixonada por um escravo. Silêncio. Minha filha, tire-o da cabeça. Esses homens são carcaças, mortos-vivos. Enquanto vencem, são adorados. Mas quando perderem, serão esquecidos, vendidos, jogados nas minas, ou mortos no chão da arena como cães sarmentos. Eusuin segurou as mãos da neta com firmeza. Pobre garota, esqueça-o. Esqueça-o enquanto ainda há tempo. Ela hesitou. Depois, olhou nos olhos da neta com algo diferente. Um brilho estranho, uma dúvida que ainda não tinha nome. E então disse, lentamente, a menos que... Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.